Ok, de volta, Mandacaru, lá no alto, na feirinha do alto, pertinho da feirinha do alto, funcionando e funcionando bem com forno a lenha, hein? Vamos lá, olha, uma opção de gente já participou aqui, Gabriel Silva, é zona total em Teresópolis, péssima administração. O Gabriel, amanhã o prefeito vai estar aqui. Faz pergunta para ele, hein? A Lê está aqui com a gente, a Lê Mel. Boa noite, é lamentável esse final de semana com a cidade cheia de turistas. Acho que o vírus não circula no feriado? Queria entender essa prefeitura ter liberado geral turistas na cidade. A verdade é que tudo está fora de controle. Uma boa parte da população não está nem aí para esse vírus. E as medidas de restrições desse governo só ficam no papel. Daqui a 14 dias veremos o resultado. Deixa eu explicar, Lê. Olha só, você não pode impedir a entrada. Você tem uma barreira sanitária, o carro chegou, você não pode nem falar do CPF, porque o CPF está liberado para circular, ele não está liberado para entrar no estabelecimento. Então você chegou, está todo mundo bem dentro do carro, você não pode impedir de entrar. Aí vem o turista. Tá? Aí ele não pode entrar no restaurante, pode entrar, ele não pode entrar numa loja. Mas as lojas estavam fechadas. Em restaurante pode entrar. É engraçado isso. Né? Em restaurante pode entrar, na loja não pode. Então, a circulação foi livre no final de semana, por causa disso, né? Não é que seja a prefeitura, mas não tem como. Você não pode impedir a pessoa de subir, de vir a Teresópolis. Não existem mais barreiras, né? Aliás, esse tipo de barreira que a gente... A barreira sanitária não vai deixar a pessoa entrar. Só se a pessoa estiver doente. Fora disso, ele vai entrar. Não tem como impedir, né? Então, aí você botou aqui, daqui a 14 dias veremos o resultado. Tomara que não, né? Mas pode ser que dê uma subida aí outra vez, mas se Deus quiser não vai não. Então, quando a gente fala, está na hora de liberar, porque já não existe mais nada mesmo impedindo as pessoas, né? O Jones Vargas, da Anistia Internacional, está aqui com a gente. Um abraço para o Robson, também para a Jean. Jean é o nosso diretor da saúde. Diretor da saúde. A Valéria assistindo a gente, Valerinha assistindo a gente, Log Gomes assistindo a gente. Vamos falar agora de salários. Receberam aumento. Vamos receber, né? Sai agora no próximo pagamento em julho, né? Foi uma grande luta nossa. Ele está pagando aí agora a terceira parcela do 5º gatilho do plano de cargos, que todo mundo aí já conhece, já escuta falar aí desde 2016, no nosso plano de cargos. E foi um pedido nosso, quando a gente foi em reunião com o prefeito na última segunda-feira, a questão do magistério. Porque o magistério vem sendo inserido nesse plano de cargos que não é deles. Eu sou professora, nós temos um plano nosso, só que vinham inserindo a gente. Então, por conta de isonomia, a gente também ficava sem a revisão geral. A gente não tem parcela devendo, ninguém está devendo parcela a gente. Ele deve aí alguns reajustes de anos que a gente ficou junto com o plano de cargos sem ter a revisão geral. Sim. Mas parcelas a gente não tem. E aí nós pedimos que então fosse feito mais uma revisão do magistério, porque não seria justo, por questão de isonomia, o PCCS receber o valor da parcela e o professor não receber nada. Aí vão receber agora junto, só que o reajuste do magistério, como é uma revisão geral, ficou um pouco maior, ficou 5,53, e o reajuste do PCCS, que já foi acordado lá atrás, ficou de 4,36. Isso sai agora, em julho, no pagamento de junho. Nós pedimos, porque houve um erro na questão do decreto, o PCCS pode ser feito por decreto, porque já foi aprovado lá atrás o valor cheio de 17, alguma coisa, a Câmara aprovou a lei, então a gente já tem a lei. Agora, o magistério e o comissionado, todo mundo me questionou muito o comissionado receber reajuste. Mas é o artigo 14 do nosso plano de cargos que dá direito a isso. Eu ia te perguntar isso também. Eu já sei, porque assim, todo mundo me questionou. Mas o nosso PCCS, a 168, ela garante a revisão
geral, tanto para os comissionados efetivos, como para os comissionados. Ou seja, no caso, prefeito, vice, secretários... Não. Aí não entra. Não, eles não. Prefeitos, secretários, não. Vice, nada disso. A gente só vai dar para os cargos. Começa das 4 para baixo. Os cargos comissionados. Cargos comissionados, efetivos ou não, Sim. eles têm direito ao reajuste no artigo 14 do plano de cargos. E o que vai acontecer? Eu questionei, até perguntei se seria dessa forma. Por quê? Você é servidor do nosso plano de cargos, do PCCS. Então, você vai receber seu 4,36 da sua parcela, né, do 5º gatilho. Mas você é cargo. Então, você vai receber 5,53 no seu cargo. Na verdade, quem consegue ver esse reajuste é só o das 4. Porque das 3 para baixo é menos de um salário mínimo. É 600 e pouco, 300 e pouco. Quando acontece isso, você vai ter ali 5,53 nesse valor do cargo, mas você vai ter sempre o complemento, porque ninguém recebe menos que um salário mínimo. Então, eles não conseguem ver esse aumento, porque ele vai receber um salário mínimo, porque é muito abaixo. Então, ele tem um complemento. O das 4, que passa do valor do salário mínimo, é 1.152, se eu não me engano, ele recebe e ele consegue ver esse aumento. Então, assim, na verdade, o aumento maior para a gente, que fica de referência, é o do PCCS e é o do magistério, que foi uma conquista nossa, né, junto com a gestão que entendeu que a gente precisava realmente nesse momento. A gente viu aí a LRF ter uma porcentagem que dava possibilidade. Fomos direto falar com o prefeito, quando saiu os 49,43, a gente viu que tinha possibilidade. Fomos falar com ele, realmente já existia um cálculo para isso, porque ele já sabia da terceira parcela. E a gente pediu o magistério e conseguimos aí dar, então, esse reajuste ao servidor. E esse mês não foi só isso, Hélio. A gente já vem pedindo há um tempo a revisão da insalubridade, que ela era paga errada. Quem ganhava insalubridade ganhava em cima do salário mínimo. Servidor público, ela é sobre os vencimentos. Então, esse mês a gente já conseguiu a correção, já saiu no salário do servidor, aí todo servidor aí tem que tirar o seu contra-cheque e olhar se saiu a sua insalubridade da forma correta. A gente não teve aumento de insalubridade. Quem ganha 20% continuou ganhando 20%. Mais os 20% em cima do seu vencimento e não do salário mínimo. Dá uma diferença aí para cada um que já recebe de 100 e poucos, R$200. E aí cada um tem que olhar no seu contra-cheque. Aquele que não tiver recebido tem que falar com a gente para a gente poder pedir a correção. Isso ficou bem esclarecido, que o vencimento não é em cima do salário mínimo. Porque é errado. O aumento. É errado. Na verdade, a insalubridade, para o setor privado, ela é paga em cima de um salário mínimo. Para o setor público, é em cima do seu vencimento. Em cima do vencimento. Que é diferente. O vencimento, ele vem sempre, é o primeiro no nosso contra-cheque. Vem escrito vencimento, vem lá o seu valor. Aí depois vem seus benefícios. O governo reduziu o número de cargos comissionados? Então, a gente não tem conseguido acompanhar, porque é muito difícil a exoneração e quando ele nomeia, os cargos não saem ao mesmo tempo. Se eu nomear você e exonerar Robson, não sai ao mesmo tempo. Então, eu não troco um pelo outro. E isso é muito difícil. Eu nomeio você hoje, a nomeação de Robson sai 2, 3 meses depois. Então, a gente não consegue acompanhar. Eu estive fazendo um relatório, já enviei para o prefeito, falando de alguns cargos que a gente tem hoje na nossa administração, que, na verdade, eles não existem, eles não têm função. Então, como eu tenho uma pessoa nomeada, tenho nomeado agora em março, por exemplo, de 2021, uma pessoa numa função de serviço domiciliar, de limpeza domiciliar, que são os recolhimentos de lixo, né, toda essa questão. Se a gente tem uma firma terceirizada, eu não posso ter um orientador pedagógico nomeado se eu tenho, já até conversei isso com a secretária de Educação, se eu hoje tenho o GGE. O GGE, na época, foi dado num governo lá atrás, que aumentou mais de 100% as nossas gratificações de orientação, que eram 300 e pouco, passaram para 1.000. Então, eu não posso ter no cargo nomeado nessa função. Se eu tenho o GGE, eu tenho que pagar gratificação e não mais cargo de confiança. E aí enviei para ele todo o relatório que a gente fez de alguns ajustes nessas funções. Porque quando a gente faz essa economia, a gente está economizando aí em um ano quase 4 milhões.
Então, a gente está falando de muito dinheiro em cargos que hoje a gente não vê mais a necessidade. Robson, o SINDI-PMT, vocês acham que esse número de cargos comissionados é o ideal? Ou o servidor concursado deveria ser valorizado? Mais valorizado? Não só, eu acho, o número de cargos, o grande problema isso é uma visão nossa. Eu acho, e isso nós já até conversamos, tem que ter uma reforma administrativa, onde a gente tem que observar onde que é o gargalo. Porque hoje, se nós formos tirar todos os cargos comissionados, a prefeitura não funciona por causa dessa deficiência. Exatamente, porque não tá, como não vem havendo... 2006 foi o último concurso. O último concurso foi em 2006. Geral 2006. Se você tirar o cargo comissionado, você matou a máquina, não funciona. Não, a máquina não funciona. Ela fica capenga. A máquina fica capenga. E aí você precisa de uma reforma administrativa para ver aonde que vai trabalhar esses próximos concursos. E a Cátia esqueceu uma vitória muito importante nossa também, isso junto com os motoristas da saúde, que a partir desse mês agora eles vão passar a receber R$50 a diária, né? E nesse acordo, nessa conversa, a gente vai... E o prefeito ficou de corrigir aquela diferença, pagar as diárias passadas, atualizar todas elas, Hélio. E eles vão passar a receber praticamente dentro do mês agora. Não fica diária para trás. Por exemplo, a última diária, que até um colega nosso, motorista, falou que ele recebeu foi de novembro e dezembro. A gente já está no mês 6, que ele recebeu no mês 5. E aí elas vão atualizar, ele falou que vai corrigir tudo direitinho, a gente até conversou com o Lucas, para esse mês tentar atualizar tudo. O que aconteceu com as diárias? O servidor nosso, motorista, que você viu aí as ambulâncias subindo e descendo, Sim. mais de uma vez por dia, ele ganhava R$20 pela diária. Ou seja, era R$20 para ele se alimentar, para ele passar o dia dele, né? Não era R$20 por descida ou por... Não, é R$20 por dia. Então, ele ganhava R$20 naquela diária. Isso também já é uma luta aí de 6 anos quase que eles estavam para mudar essa diária. E, em conversa com o Vinícius, a gente já vinha tentando fazer isso. E aí, um belo dia, eles ligaram para a gente e disseram, nós vamos parar o serviço. Eu já entrei em pânico, porque eu já imaginei as ambulâncias paradas e o povo precisando. Eu falei, não, gente, calma, vamos buscar uma solução. Fomos para lá, era na saúde, sentamos com eles, a gente quer reunião e não tem jeito. Fizemos uma reunião, liguei para Vinícius marcou no dia seguinte com eles, levamos uma comissão, e aí se entrou num estudo para fazer essa questão da revisão da diária deles. R$50 já é o suficiente? Não é. Porque você hoje, para você comer com o preço aí das coisas, quando eles vão para o Rio, por exemplo, levar para hemodiálise ou lá para o hospital do câncer. Não dá para R$50? R$50 para ele passar o dia dele, não dá. E aí você fica em pasmo. Eles, muitas vezes, eles dão alimentação do dinheiro deles para o paciente que eles estão levando. Acredito nisso. Então, assim, eu tenho um motorista que já leva um isopor com biscoito, com água, com alguma coisa para o paciente que sai daqui 3, 4 horas da manhã e chega aqui 5 horas, 6 horas da tarde. Então, R$50 é um valor justo? Não. Mas foi o que a gente conseguiu, porque diante da porcentagem de R$20 que se tinha, era um aumento muito alto. E aí, Vinícius fez um decreto, publicou por decreto. Agora, a gente vai voltar em reunião para fazer isso através de um projeto de lei, para que a gente possa estipular aí reajuste, né, outras questões dentro dessa diária, para poder estar ajudando os motoristas. Então, realmente foi uma vitória, bem lembrado para o Robson, porque é tanta coisa que a gente faz ali, né, no nosso mês, são tantas as coisas que a gente busca, que a gente acaba esquecendo. Mas essa também foi uma das vitórias que a gente teve esse mês, junto com a categoria, né, lutamos aí no mês de maio, e mais uma conquista para o servidor que a gente teve ali. Antes que alguém pergunte, o Alan está falando aqui, Alan Mota, ele deve ser lá da prefeitura, né? Ele está falando aqui, faz concurso. Eu vou até perguntar a Cátia e o Robson sobre o concurso. Mas antes que alguém pergunte sobre o cargo comissionado, deixa eu explicar quando o Robson falou que a máquina trava. A máquina trava porque se desde 2006 não tem concurso, não entra ninguém na prefeitura.
Então, de 2006 para cá, quantos morreram? Quantos se aposentaram? Quantos estão doentes, afastados? Quantos tiraram licença das mais variadas? Quando eu digo das mais variadas, tem licença prévia, tem algumas licenças que o funcionário tem que tirar. Então, hoje, são muito menos funcionários trabalhando. Então, é necessário um concurso, sim. Tem que se fazer um concurso para botar gente na prefeitura para trabalhar. Ou então fica com os cargos comissionados. Não tem jeito. Aí pergunta para você, por que não faz um concurso? Então, a gente tem acompanhou aí, você viu agora esse concurso por magistério. Esse ano a gente não pode fazer nada por conta da Lei 173 aí do governo federal, que saiu agora em 2020 na pandemia, e travou um pouco, não só Teresópolis, como todos os municípios aí fora. Mas a questão, a gente já vinha pedindo concurso, né? O concurso hoje na nossa cidade, concurso geral, para todas as categorias, ele é primordial. Porque aí eu já vou falar de um assunto que eu sei que você vai falar, que é Tereprev. Então, já estou prontinho aqui para te falar de Tereprev. Eu já sei, porque já tá assim, aqui. Na nossa prefeitura é uma máquina, né? Então, assim, uma coisa depende da outra. E aí, Alan, a gente conversa muito, o Alan passa muito lá no sindicato com a gente. A questão do concurso é uma grande preocupação, sim. E por que não está sendo feito? Porque hoje a gente tem contrato, a gente tem comissionado, a gente tem servidor efetivo comissionado, a gente tem hora extra, só que precisa de um estudo. A gente precisa de uma reforma administrativa e aí a gente precisa ver como a gente fez agora no magistério. Para eu ter concurso do magistério foi todo um trabalho, porque o Tribunal de Contas não estava autorizando. E o que precisou ser feito? A gente substituiu contrato e substituiu falecidos, aposentados, né, diante daquilo que você acabou de falar. Mês passado, nós tivemos 11 aposentadorias. E a gente tem isso quase todo mês. Porque as pessoas, a gente está falando de 2006. Né? A gente está falando de pessoas aí de muito tempo de prefeitura que começam agora a se aposentar. Nós estamos falando de 15 anos. De 15 anos. E aí, por aí, você vai vendo aqueles que já estavam. E aí começam a se aposentar. E depois que a gente perdeu a trintenária, né, que a gente perdeu lá no nosso PCCS e no nosso estatuto, o que acontece? Quem esperava aí 30 anos, por exemplo, no magistério, eu posso me aposentar com 25, mas eu esperava 30. Hoje não espero mais. Hoje deu 25, já estou com a minha idade, eu vou me embora. A pessoa não quer ficar mais. Você está falando de licença médica, a gente está falando aí de 700 licenças médicas que a gente tem de servidor na prefeitura. Eu pedi à administração para me enviar, porque eu queria acompanhar isso de perto, agora já pedi uma atualização, eu estou falando para você do final do ano passado, a gente tinha aí quase 800 licenças médicas. Ou seja, são 800 pessoas que eu coloco no lugar desses que saíram para licença. Então, a gente está falando de uma estrutura de prefeitura que hoje está muito defasada, muito desorganizada, e quando eu não tenho o concurso para colocar a gente no lugar, eu faço o quê? Eu tenho que me virar. Ou eu contrato, ou eu dou cargo, ou dou hora extra. Não tem outro jeito. E aí, para a gente poder mexer nisso tudo, primeiro, eu tenho que começar a fazer uma reforma para eu ver, como o Robinho falou, aonde está faltando, aonde eu vou ter que fazer. Porque se eu fizer o concurso, é mais barato do que eu manter um servidor contratado, do que eu manter uma hora extra. A minha hora extra, que sou professora, com 2 matrículas, ela é muito mais cara do que eu botar um servidor agora de concurso. Então, foi assim, fazendo esse estudo, mas foi um estudo que nós conseguimos a liberação lá com o prefeito para a gente dar entrada no concurso. Porque o pote, não é da prefeitura, o pote é federal. Tá? Você tem que ter o pote. Não, mas hoje ele não é mais. O pote foi um programa que veio do governo federal para a cidade. É programa de orientação ao trabalhador. Isso. E, na verdade, o que ele serve para reinserção social. Então, era para o pessoal de baixa renda, ex-presidiário, né? Essas pessoas que estavam precisando se reinserir no trabalho. Agredidas. Mulheres agredidas. A gente tem 5%, né, de mulheres de violência doméstica no pote. E aí chegou um momento que não existia mais a vinda da verba para esse pagamento. O que o município fez? Abraçou a causa e manteve o projeto, mas não mais como um programa do governo. Ele agora é nosso aqui, é pago com a 00. Né? Hoje a gente tem aí, em média, 1.000 pessoas nomeadas no pote, né, a custo de um salário mínimo, espalhada em tudo que é lugar. Então, se não tivesse, o pote seria pior ainda. Não, seria pior se a gente não tivesse. Tudo que a gente tem hoje é o que faz a máquina funcionar. Tanto o pote, quanto o contrato, quanto o comissionado, quanto o servidor efetivo.
a nossa grande preocupação, por que a nossa briga? Eu sou servidora estatutária. Eu não vou passar pela prefeitura. Eu dependo da prefeitura para me aposentar. Quando eu chegar lá no meu tempo, talvez o Tereprev não consiga me pagar. Pois é, eu tenho essa pergunta aqui para você. Segura o Tereprev aí, porque a preocupação, o servidor, que no futuro ele vai depender da aposentadoria, né? O que ele pode esperar do Tereprev? Ele pode ficar tranquilo? Vocês vão responder daqui a pouquinho, que eu estou indo para o comercial. Eu quero falar agora de uma ótica que está preparando aí uma promoção de churrasco. O que tem ótica a ver com churrasco? Ah, mas tem. Você vai saber o que tem uma ótica a ver com churrasco. Então, ali do lado do shopping, a ótica da gente, ela vai estar preparando um churrasco para o Dia dos Pais. Mas antes disso, você que tem mais de 60 anos, que não é o caso deles, já vai ganhar um desconto, já está ganhando um desconto aí de 60%. Não, nada disso. Você que tem mais de 60 anos está ganhando um desconto de 30% nas óticas da gente. Então, está ali, ó, 30% de desconto para quem tem mais de 60 anos. A ótica do Superpreço, Teresópolis, Guapimirim. E eu volto já, que eu quero saber do Tereprev. Aquilo ali é uma caixa quase explodindo. A gente volta já.